Galera, é o seguinte, recentemente eu venho recebendo muitas perguntas e dúvidas sobre o console de 7ª geração da Microsoft. Se você não conhece, eu vou te apresentar ele agora através do controle dele, o Xbox 360. O Xbox 360 foi um console incrível, então estou fazendo esse vídeo justamente para poder responder essas perguntas, onde o assunto vai ser: será que ainda vale a pena comprar o Xbox 360 em 2020? Principalmente se a gente levar em consideração aí que o Xbox Series X e o PlayStation 5 já estão chegando com a 9ª geração, cara. Então a gente vai fazer esse vídeo hoje justamente para isso, levando em consideração sempre custo-benefício, preço e também o raciocínio lógico, porque é uma coisa muito importante também, não é mesmo? Então antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Agora que você já fez tudo isso, a gente vai começar o vídeo. O Xbox 360 foi lançado em novembro de 2005, o que é um ano antes do lançamento do console de 7ª geração da Sony, o PlayStation 3, que se tornou o principal concorrente do console da Microsoft. Mas antes de começar a falar sobre os pontos positivos e negativos do console, bem como também as vantagens e as desvantagens de adquiri-lo agora no ano de 2020, a gente precisa se ambientar sobre o poder dele, para entender com o que a gente está lidando. E para fazer isso, nós vamos falar sobre as especificações técnicas. Mas vocês podem ficar bem tranquilos que a gente vai fazer isso da forma mais clara possível, para todo mundo entender tudo como sempre. Começando pelo processador, ele usa o Xenon, que é composto por 3 núcleos que operam separadamente em uma frequência de 3.2 GHz, onde cada núcleo tem a capacidade de executar 2 tarefas simultaneamente. A frequência com a qual o processador opera é o que determina a velocidade de execução das tarefas realizadas por ele, só para deixar bem claro e todo mundo entender. O processador usa uma arquitetura IBM PowerPC, que surgiu graças a uma parceria entre a Apple, Motorola e IBM. Essa arquitetura é muito conhecida por ser extremamente fácil de se trabalhar e acabou se tornando um ponto altíssimo dentre os desenvolvedores de games na hora de fazer o jogo pro Xbox 360. Programar os jogos nele não era uma tarefa complicada. O chip gráfico foi da ATI, que é o que hoje a gente conhece como AMD, e tem a capacidade de processamento de 500 MHz, com 256 MB de memória de vídeo GDDR3, que trabalha com um sistema de compartilhamento com a memória RAM do console, e eu vou explicar um pouco mais disso mais pra frente. E 10 MB adicionais de memória eDRAM, que é um sistema que tem a finalidade de aumentar as velocidades dos processos. E isso está extremamente associado a uma das principais vantagens da arquitetura do 360. A vantagem do chip gráfico do Xbox 360 é que ele trabalha com 2 núcleos, sendo um núcleo voltado apenas para o processamento de gráficos e o outro núcleo era o responsável por atuar com a memória incorporada de 10 MB, para poder fazer a criação de efeitos como anti-aliasing, que é basicamente um anti-serrilhamento, transparência e profundidade. Isso tudo sem causar muitos danos à performance dos jogos. E a memória de vídeo geral também apresentava uma vantagem, que era o fato dela ser compartilhada, o que significa que se a memória de vídeo não fosse o suficiente, os desenvolvedores poderiam usar a memória RAM para suprir a necessidade, fazendo com que de 256 MB ela pudesse chegar a 512 MB. E já falando dela, o console conta com 512 MB de memória RAM GDDR3 que opera em 700 MHz. E eu sei que você deve estar se perguntando por que eu não mencionei os teraflops ainda, porque isso acabou se tornando uma medida muito famosa, né? Mas é porque nessa época isso não era uma unidade de medida muito usada. Mas para vocês entenderem, a capacidade de vídeo do Xbox 360 não chegava nem a 1 TB. Ele era avaliado em 240 gigaflops. E eu não sei se vocês sabem, mas para ficar bem claro, para fazer 1 TB é preciso 1000 gigaflops. Então falta muito para o Xbox 360 chegar aí.
Mas seguindo, pode parecer pouco, e de fato hoje em dia é. Mas para a época, o console era incrível, não por apresentar um poder elevado, mas por ter uma arquitetura super bem otimizada para ele, e de fácil programação. O Xbox 360 era o queridinho pelos desenvolvedores de jogos multiplataforma, e por isso os jogos eram super bem otimizados. Mas bem, agora que vocês já estão super ambientados com toda a arquitetura do console, a gente já pode falar de como o console desempenha as funções que ele precisa desempenhar com esse poder dele. E primeiro eu quero acabar com o mito do 1080p no console. De fato, ele possui a capacidade de executar imagens em Full HD, mas raros são os jogos que conseguem fazer essa proeza. A sétima geração, na verdade, ficou muito definida pelo 720p, que conhecemos como HD. Os desenvolvedores optavam na esmagadora maioria das vezes por essa resolução para poder preservar a performance dos jogos e conseguir inserir mais efeitos neles. E em uma média geral, a performance ficava na casa dos 30 quadros por segundo por aqui. Mas isso não desmerece a beleza gráfica que eles possuíam, então não ter o 1080p não deve ser encarado como um ponto negativo, só para deixar claro. O primeiro Gears of War, lançado em 2006, é um exemplo de beleza gráfica e feitos impressionantes no console, tendo ajudado inclusive a moldar a indústria dos games que temos hoje em dia, com um sistema de movimentação avançado e gráficos incríveis. A movimentação dos personagens nesse jogo é muito realista. Então, gráficos em jogos do Xbox 360 é uma coisa que vocês não têm que se preocupar, porque existem jogos incríveis nele. E já respondendo uma pergunta que pode estar rolando aí na sua cabeça, não tem problema se a sua TV for 1080p, porque o console adapta a imagem de 720p para 1080p para rodar bonito nela, pode ficar tranquilo. Mas isso não vai ser a resolução interna do jogo, entende? Ele só adapta para sua TV. E honestamente, ver um console com um hardware de 2005 executando jogos de 2011 ou 2012, para mim é um tanto absurdo. Mas o Xbox 360 fez isso e prova que o hardware dele foi muito bem explorado. O que já nos leva a falar sobre a biblioteca de jogos que ele possui, que é um ponto muito positivo. O console da Microsoft conta com mais de 4.000 títulos, com uma variedade incrível, mas eu posso citar alguns marcantes para mim, e aí vocês vão descobrir o de vocês. Começando por Metal Gear Solid 5, que saiu no fim da geração do console e também para a geração do Xbox One e PlayStation 4. Em outras palavras, ele é um game cross-gen. Ele faz um cruzamento entre as gerações. Ele possui gráficos absurdos já na geração do Xbox 360, o que para mim é muito positivo, muito mais do que o normal seria, porque não é todo jogo que sai para ambas gerações e recebe tanta atenção assim na geração antiga. E ele é um bom exemplo de jogo que roda em 720p e mantém uma boa performance na casa dos 30 quadros por segundo. Então o jogo é um exemplo. Também tem Call of Duty Black Ops 2, que é o preferido de muitos da saga e possui gráficos muito bons com uma performance que deixa tanto o PlayStation 3 como o Wii U comendo poeira, almejando os 60 quadros por segundo e chegando bem perto disso. Dentre os três consoles, ele é o que mais se aproxima e também é o que tem a performance mais estável. E tem o Halo 4 também, que é mais um first person shooter e para mim é um dos jogos mais bonitos da geração. Você observar as texturas desse jogo e ver o acabamento delas é algo um tanto absurdo. E mais uma vez eu volto a dizer, a gente está falando de um hardware de 2005. Quando você se aproxima das texturas de paredes ou árvores nesse jogo, você pode observar os mínimos detalhes bem nítidos saltando na sua tela. Então, para mim, Halo 4 é um ótimo exemplo também. E a gente também pode mencionar os mais antigos, como o clássico Gears of War 2, que para muitos é o melhor da saga, e eu dou o braço a torcer para a durabilidade e história desse jogo, que são dois fatores incríveis, sem falar que graficamente supera o antecessor, o que parecia impossível na época, né? E também tem Resident Evil 5, que embora tenha desapontado muitos fãs saudosistas, tecnicamente é inegável que o jogo é lindo. E sendo bem sincero para vocês, ainda acho que ele dá um banho em muito jogo de hoje em dia, tá? É aquele tipo de jogo que envelheceu muito bem. Ah, e sem contar nas remasterizações que o Xbox 360 recebeu, que são jogos de uma geração anterior, trazidos para a atual, com gráficos levemente melhorados e adaptados para a resolução mais recente, possuindo títulos como Coletânea Metal Gear Solid, que inclui Metal Gear Solid 2, 3 e o Peace Walker, que é o título do PSP, todos eles remasterizados em HD, e o próprio Resident Evil 4, porque de remasterização a Capcom entende bem. Esses são dois bons exemplos de remasterizações de jogos incríveis, mas você pode encontrar muito mais.
Mas galera, é o seguinte, enquanto que a biblioteca de jogos do Xbox 360 não era um problema, encontrar os jogos dessa biblioteca passou a ser um problema e dos grandes, principalmente hoje em dia, em 2020. E eu vou explicar o porquê. Em 2016, a Microsoft encerrou a produção de Xbox 360, definitivamente, o que fez com que os varejistas passassem a trabalhar somente com as unidades que eles tinham no estoque. E isso acarretou em dois problemas. O primeiro problema é que é muito difícil encontrar um Xbox 360 novo para venda hoje em dia, 4 anos depois. E o segundo problema está relacionado diretamente com esse fato. Porque se não tem Xbox 360 para venda, não tem gente interessada em comprar jogos para ele. E se você não está interessado em comprar um produto, naturalmente esse produto não vai estar à venda. Pelo menos esse é o raciocínio dos varejistas e faz todo sentido. A gente quer comercializar aquilo que é vendido, cara. E infelizmente esse tem sido o caso do Xbox 360. Por isso que é muito mais fácil da gente encontrar jogos de segunda mão, jogos usados, entende? Mas ainda assim, não é uma tarefa impossível de ser feita não. A gente consegue achar um varejista ou outro comercializando os jogos do Xbox 360. Só é muito difícil. E claro, como sempre, existem dois lados de uma mesma moeda, e aqui não seria diferente. Primeiro a gente pode falar do lado negativo. De fato, encontrar jogos pode ser trabalhoso dependendo do jogo que você estiver interessado. Um jogo mais antigo, um jogo mais raro, acaba sendo um pouco mais complicado de se achar. Mas o lado positivo é que a gente está falando de jogos muito antigos e por isso quando são encontrados a gente acaba encontrando num valor mais acessível. Na maioria das vezes vão ser jogos usados, então acaba sendo um facilitador para não custar um preço cheio de um jogo normal. E quando a gente fala de jogos, inevitavelmente a gente precisa falar sobre o Xbox One e talvez sobre a possibilidade de você cogitar a compra de um. Isso porque a família Xbox One já está ocupando espaço no mercado e com uma proposta de retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade é um recurso capaz de executar jogos dos consoles anteriores, o que também inclui o primeiro Xbox. Então existem algumas perguntas que você deve se fazer antes de decidir a compra de um Xbox 360 atualmente, ao invés de comprar um Xbox One. A primeira é: a quanto você está encontrando o videogame? Eu estou passando alguns exemplos de buscas que eu fiz e vale ressaltar que é meramente ilustrativo, eu não estou indicando ninguém para vocês comprarem, não avalie reputação nem nada do gênero, mas só quero mostrar como o Xbox 360 anda bem caro, né? Então o primeiro ponto é você avaliar a diferença de preço entre os dois consoles, o Xbox 360 e o Xbox One. Isso porque a gente precisa avaliar o segundo ponto, que é a retrocompatibilidade. Os principais títulos do Xbox 360 de fato estão lá, mas é uma lista incompleta ainda. Você precisa se responder que jogos você pretende jogar do Xbox 360 e verificar se estão disponíveis na retrocompatibilidade, porque nem todos estão presentes por lá. Eu, por exemplo, fui procurar o Mortal Kombat 9 e não consegui achar. E para poder fazer isso, você pode entrar no próprio site da Microsoft e buscar por compras, ou então pelo aplicativo Xbox no Windows 10 ou pelo celular. Só você digitar o nome do jogo que você quer encontrar no Marketplace e se estiver disponível para compra, você vai encontrar. E se não tiver, ele não vai aparecer. E às vezes a gente quer jogar um jogo muito específico, como eu que comprei o Wii U só para poder jogar um Fatal Frame. Eu contei essa história no vídeo do console aqui do canal, beleza? Então cada caso é um caso. Um ponto importante a ser mencionado é que a Microsoft volta e meia acaba atualizando essa lista inserindo um jogo diferente. Então eventualmente o jogo que você quer jogar pode aparecer. O bacana de você levar em consideração a compra do Xbox One é que você vai ter acesso às duas gerações, sem contar que a live do Xbox One é muito mais funcional e tem muito mais gente jogando. Então esse é outro recurso que você pode levar em consideração na hora de colocar na balança qual que você precisa comprar para jogar os seus jogos de Xbox 360. Mas se você chegou à conclusão de que o Xbox 360 é o melhor para você, a diferença de preço entre ele e o Xbox One tá absurda, você achou uma boa oportunidade e você quer de fato jogar os jogos do 360, veja se você consegue encontrar preferencialmente versões com HD interno do console, ainda que seja um HD interno com pouco espaço. E eu vou te explicar o porquê. Jogos como Metal Gear Solid 5 e Battlefield 4 precisam obrigatoriamente da instalação em um HD interno para poder serem jogados, então é importante que você leve isso em consideração.
E só pra deixar bem claro, galera, Metal Gear Solid 5 e Battlefield 4 são exceções bem pontuais, porque na grande maioria das vezes os jogos não exigem um HD interno para poderem ser instalados. Na realidade, um ponto muito positivo do Xbox 360 é que você consegue executar, na grande maioria das vezes, os jogos a partir do próprio disco deles. Então não tem o problema de você estar instalando e ocupando espaço. Você instalar em um HD interno ou externo, e mais uma vez eu volto a dizer, na grande maioria das vezes, é apenas por luxo, só para poder diminuir o tempo de loading. Mas se o jogo que você quer não tem essa necessidade, o console suporta um pendrive ou um HD externo também, o que faz com que seus jogos possam ser executados mais rapidamente se forem instalados lá. E galera, só para reforçar aqui com vocês, o Xbox 360 é de fato um console incrível, e com relação a isso, não restam dúvidas, cara. Mas até que ponto compensa comprar um Xbox 360 em 2020, principalmente se a gente leva em consideração a retrocompatibilidade do Xbox One? Então são fatores que a gente tem sempre que colocar na balança, em conjunto com a diferença de preço entre os dois consoles. Esse é o principal ponto que vocês precisam averiguar na hora que vocês forem comprar o Xbox de vocês. E aí vocês podem decidir melhor se vai ser o 360 ou o One, averiguando se o jogo que vocês querem jogar vai estar disponível na retrocompatibilidade e a diferença de preço entre os dois, beleza? No mais, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, tenha sido informativo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada aqui do canal, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui e também na descrição desse vídeo, se você quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima.